Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje, aqui na nossa Semana de Humanas, nós vamos discutir um assunto muito importante para entender principalmente toda a dinâmica que ocorrera depois desse período. Pois é, hoje nós vamos entender sobre a crise de 1929, um período muito importante que ocorreu entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que, de fato, teve papel circunstancial para a revisão do capitalismo mundial e também, em certa medida, direta ou indiretamente, para os regimes totalitários que ocorreram principalmente pós-década de 30 ou durante a década de 30 lá no continente europeu, sobretudo o fascismo, bem como o nazismo. Então hoje nós vamos discutir crise de 1929, digamos, a primeira grande crise do capitalismo. Vamos lá? Bom, para a gente começar a entender a crise de 1929, primeiro ponto é nós compreendermos todo o contexto pelo qual ocorreu esta crise, beleza? Primeiro entender por que ela aconteceu nos Estados Unidos. O primeiro ponto é compreender que os Estados Unidos, digamos, ele foi o grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começou um período de grande prosperidade econômica. Muito simples compreender, porque se vocês analisarem, a Primeira Guerra Mundial basicamente destruiu o que seriam os principais concorrentes na corrida econômica mundial, que eram os países europeus. Pois, se vocês analisarem as outras estruturas políticas e econômicas do mundo, eram estruturas que não faziam frente com os Estados Unidos, tais como os países da América Latina, continente africano e Ásia. Então, quem fazia frente com os Estados Unidos, ou, querendo ou não, quem poderia fazer frente com os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos, nesse contexto, era um país que também estava se emergindo economicamente, era exatamente os países do continente europeu. No entanto, ao fim da Primeira Guerra Mundial e com a Europa toda destruída, os Estados Unidos começou a sua ascensão econômica muito grande. Só para vocês terem ideia, e eu já aponto aí, na década de 20, 50% aproximadamente, pouco mais, pouco menos, da produção industrial mundial era de responsabilidade dos Estados Unidos. Veja, se você então responde por metade da produção industrial, o que isso vai trazer para você? Um grande acúmulo de capital e, consequentemente, uma grande prosperidade econômica. Os Estados Unidos começou a produzir muito, pois você tinha um mundo esperando os seus produtos. É dentro desse contexto que vai surgir o que nós vamos chamar de American Way of Life. Lindos, grava esse nome. Querendo ou não, o American Way of Life, ou estilo de vida americano, tinha como essência o consumismo. Quando você pensa nessa lógica do consumismo, nesse contexto de década de 20, de início de década de 20, os estadunidenses eles entendiam que, para viver bem, é necessário consumir bem. Para consumir bem, é necessário produzir bastante. Se vocês analisarem, é dentro desse contexto que estoura, por exemplo, a Segunda Revolução Industrial, que de fato vai ressignificar todos os valores. Tanto que se a gente pegar a Segunda Revolução Industrial, dentro dos tipos industriais nós temos o Fordismo, que era a grande linha de produção. E por pensar em linha de produção, é exatamente ela, a linha de produção, que mostra toda essa velocidade de produção. Querendo ou não, todo mundo estava produzindo bastante, todo mundo estava consumindo bastante, todo mundo estava feliz, os salários estavam sendo pagos, as pessoas estavam saindo do campo, indo para a cidade, vivendo um estilo de alegria, um American Way of Life. Tudo está muito certo, afinal, os meus concorrentes, os países europeus, eles estão destruídos e eu sou responsável por alimentar literalmente a produção industrial do mundo inteiro, metade está tudo certo. Mas é importante pensar que tudo na história é passageiro. E é claro que os países europeus não ficariam, por exemplo, a ver navios ou numa estrutura de grande falência econômica durante muito tempo. E aí, os países europeus, eles começam a se reconstruir. E é por meio da reconstrução dos países europeus que a emergência de um grande perigo
começou a surgir no contexto do American Way of Life, no contexto dos Estados Unidos da década de 20. Olha que interessante. Eu trouxe esta imagem muito, muito interessante. É uma imagem que sempre cai em questões de vestibulares, é uma imagem presente em bastante livros, é uma imagem de grande discussão. Porque a gente tem aí uma estrutura bem de contraponto, bem paradoxal. Pois na frente dessa imagem nós temos uma fila, né, uma fila de sopa para os desempregados da crise de 29. E ao fundo nós temos um cartaz que diz o seguinte, né, o melhor padrão de vida do mundo, não há jeito melhor que o jeito americano. Então, compre, vive igual o americano, compre, consuma, compre. É claro que esta imagem ela já é uma imagem resultante da crise de 29, mas eu quero mostrar este contraponto para vocês analisar. Olha, a essência do capitalismo e a essência do liberalismo pelo qual os Estados Unidos estavam passando era basicamente estruturado pelo grande consumismo. Então, lindos, nesse primeiro momento, anotem isso, o grande consumismo. Beleza? Dito isso, agora a gente vai chegar então de fato para a Grande Depressão, ou o início do que viria a ser a crise de 29, então o início do fim deste momento do capitalismo, digamos assim. O que acontece? As sociedades europeias, a partir de 1925, começam a se recuperar gradativamente. E esse é o grande problema, porque os Estados Unidos eles exportavam para os europeus a maior parte do que eles necessitavam à época. Então, os europeus eles estavam comprando dos Estados Unidos tanto insumos industriais, bem como insumos agrícolas também, e comprava de tudo. Afinal, os Estados Unidos havia se tornado, como eu já mesmo mencionei, o principal exportador de produtos industriais e, nesse contexto também, até agrícolas do mundo. Tanto que o capital que chegava para os Estados Unidos, muito capital era proveniente dessa importação que os países europeus faziam em relação aos produtos estadunidenses. No entanto, principalmente, toma nota, Alemanha, Inglaterra e França passaram a adotar, né? O professor colocou aqui, ó, passaram a adotar medidas, passaram a adotar, eu esqueci um azinho, não tem problema não, você coloca, tá tudo certo, vamos pro rolê. Passaram a adotar medidas protecionistas, ou seja, medidas de proteção à sua estrutura. Então começaram a financiar construções de seu sistema econômico. Então passaram a emprestar dinheiro para a recuperação agrícola, passaram a estruturar a recuperação urbana, passaram a reorganizar a recuperação industrial. Afinal, a Primeira Guerra Mundial já tinha acabado, a gente já tinha passado aí 5, 6 anos ao fim da Primeira Guerra Mundial e era muito importante os países europeus começarem a retomar a sua vida, a sua estrutura econômica pelo qual ele sempre consolidou. E aí está o grande pepino. Vocês já começaram a analisar? Porque se os países europeus começam a se recuperar, qual é a grande consequência direta para os Estados Unidos nesse contexto? Uma crise de superprodução. Porque os Estados Unidos eles estavam produzindo, certo de que os países europeus não voltariam a se reestruturar de maneira tão cedo e eles produziram. Então, essa superprodução dos Estados Unidos, ela ultrapassou a capacidade de compra tanto dos mercados internos, bem como dos mercados externos. A produção estadunidense era tão elevada que a própria população dos Estados Unidos, do mercado interno, não dava conta de comprar toda a produção. E aí é nesse contexto, olha só, então tomem nota, num contexto de recuperação econômica dos países europeus, somado à superprodução dos Estados Unidos, muito representado pelo American Way of Life, o estilo de vida americano, que nós vamos começar a ter queda dos preços e dos lucros, claro, muito produto, ninguém compra, o que você faz? Você diminui o preço. Se você diminui o preço, você diminui o lucro. Fácil. Lei da procura e da oferta, a lei de mercado. Redução da atividade econômica. Bom, você tem muito produto em estoque. Por que você vai produzir mais? Então, você diminui a atividade econômica. E, consequentemente, se você reduz a atividade econômica, o que começa a surgir? Desemprego. Desemprego em massa. Então, aquela imagem do slide anterior começa a ser muito recorrente nos Estados Unidos. Perceberam?
perceberam que a crise, o estourar da Bolsa de 1929 é uma sucessão de erros e uma sucessão de fatos para que aquilo viesse a ocorrer. Não foi simplesmente assim. Mas antes de chegar mesmo na crise de 29, a gente tem imagens desse tipo assim, que muito toca. Filas e mais filas de desempregados começam a ocupar os Estados Unidos, principalmente em decorrência da recuperação econômica dos países europeus, que faz com que venha a acontecer uma crise de demanda e distribuição na produção estadunidense. Até que então a gente tem o crash, a falência, a ruptura, o bang, a rachadura, tudo da Bolsa de Valores de Nova York, a principal bolsa de valores do mundo, no contexto pelo qual estou aqui falando a vocês. Com toda esta queda da atividade econômica pelo qual eu mencionei, começa então uma corrida insana pela venda de ações. Então, vários acionistas e investidores começaram a vender as ações. Só que eles começaram a vender as ações a preços muito baixos do que era praticado então. Você deve estar pensando, por que eles começaram a vender a preços mais baixos? Por quê? O despencar dos valores era tão rápido que eles queriam vender logo, porque se segurasse um pouquinho, as ações iam despencar tamanha que eles iam fechar no negativo. De maneira muito simples e bem fácil para você entender como funciona essa dinâmica, eu vou tentar aqui construir assim. Imagina que você compra uma ação por R$10. Vou colocar um valor aqui tranquilo. Você compra uma ação por R$10. Certo de que daqui a um mês, essa ação que você comprou por R$10, você poderá vender ela a R$12. Muito bem, você vai lucrar R$2. Tá ótimo. Só que de uma hora para outra não, que a gente vê que os sinais foram aparecendo. Mas com um contexto econômico muito rápido, essa ação de R$10 ela passa a valer R$9. Quando você menos espera, ela passa a valer R$8. Quando você menos espera, ela passa a valer R$7. Então começa uma corrida muito insana para você vender logo esta ação, porque se você segurar, ela vai 7, 6, 5, 4, e aí, se você não vende ela, você já está num processo de declínio, você vai entrar quase que na lama. É nesse contexto que há uma queda acentuada do preço das ações. Claro, porque todo mundo começou a vender. Todo mundo começou a vender, os preços dispararam. E o grande problema é que muitos investidores, muitos acionistas, eles vendiam e não conseguiam o dinheiro necessário para quitar, por exemplo, os seus empréstimos vultosos, os vultosos empréstimos que eles haviam feito períodos anteriores. Afinal, a produção dos Estados Unidos estava de vento em popa, então quanto mais eu investir em produção, melhor. Até que houve a recuperação, ou o início da recuperação dos países europeus. E aí, nós vamos chegar no dia 29 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Quinta-feira Negra. E para falar já nessa Quinta-feira Negra, olhem só essas duas imagens, isso aí são o tumulto, a primeira imagem é um tumulto muito grande na frente da Bolsa de Valores de Nova York, porque a galera tá a 1000 por hora, um desespero, como assim? As ações não valem mais nada, ninguém compra, socorro, o desespero bateu. O nível de suicídio de acionistas nesse contexto foi absurdo, uma galera, porque a gente está falando de milhares de grana investida para, de repente, de uma hora para outra, tu perder tudo. Na frente, uma corrida insana no banco para tentar recuperar alguma ação, retirar um pouco de dinheiro, dar uma reinvestida de maneira tudo muito rápido. Gente, só que era muitas pessoas fazendo isso. Então, o dinheiro fora embora, o capital foi embora. Dentro desse contexto, vai ocorrer uma redução de 54% da produção industrial. 54%. É muita coisa. Mas não é uma redução de 54% da produção industrial ao longo de décadas e décadas. Não é. Ao longo de pouquíssimos anos. Já iniciando ali em 1925. Então, ao longo aí de 3, 4 anos, você tem uma queda drástica na produção industrial. E aí eu não preciso nem de falar a grande massa de desempregados que vai surgir e a grande massa de misérias que surgir. Empresas e bancos definitivamente foram à falência nessa estrutura toda. Comecem a reparar, então, quão complexo é esta crise de 29. Não é só o fato da superprodução, mas o fato de uma recuperação em um modelo consumista pelo qual os Estados Unidos vinham adotando. E aí nós vamos ter uma repercussão internacional. É claro,
O primeiro passo é uma crise no sistema capitalista. Os Estados Unidos já vinha se consolidando numa hegemonia capitalista. Importante, amores, que depois que passar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter outra disputa entre o socialismo soviético lá e o capitalismo, mas dentro desse contexto, a hegemonia do rolê mundial estava na mão dos Estados Unidos. Sim, há um grande redirecionamento dos investimentos para outros países, não tem jeito. Então, querendo ou não, muitos acionistas começam a tirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e investir sobretudo em países europeus que já apresentavam sinais de melhora. Então, a estrutura era colapsal, porque até então, a maior parte dos investidores colocavam grana nos Estados Unidos porque o mundo estava destruído. Com essa crise de 29, salve-se quem puder, a galera começa a colocar grana em outros lugares, principalmente nos países europeus. Vai ocorrer também, dado toda essa situação, uma redução das importações estadunidenses. E isso que vai ser um dos grandes BOs aqui para o Brasil. Por quê? Os Estados Unidos, com essa produção acelerada que ele tinha até então, ele importava muito, principalmente produtos e gêneros agrícolas de outros países. Principalmente produtos e gêneros agrícolas de países latino-americanos. Então, o que vai acontecer? Vai ter um impacto econômico muito grande nos países latino-americanos que, basicamente, tem uma base agroexportadora. Ontem, hoje e sempre, né? E, nesse rolê todo, quem vai sofrer bastante? O Brasil. O Brasil exportava muito café para os Estados Unidos. Com essa crise de 29, há uma queda acentuada na compra do café. O Brasil tem a estrutura econômica da República Velha vinculada no café, e aí o Brasil entra numa grande crise. Tanto que o Brasil, já durante o governo de Vargas, em 32, vai queimar as sacas do café numa tentativa desesperada de segurar um pouco o despencar do preço do café. Aliás, essa crise de 29 diretamente tem impacto aqui no Brasil com o golpe de 1930. Afinal, durante o contexto de 1929, o presidente do Brasil, Washington Luiz, já vinha sofrendo, né? As oligarquias já pressionavam de várias maneiras, mas o Washington Luiz vai sofrer todo este impacto. E aí, olha que interessante, queima de café em Santos, no litoral de São Paulo, foi patrocinada pelo governo Vargas no início dos anos 30. Era uma tentativa desesperada, né? Porque você também tinha uma superprodução de café aqui no Brasil, então o preço estava baratíssimo com essa crise. Qual foi a atitude insana do governo? Queima, porque se você queima o café, você tem pouco café, com pouco café o preço sobe, mas o mundo estava falido. Mas o Brasil, nesse contexto, infelizmente, tomando atitudes totalmente equivocadas. E aí, nós vamos ter uma reviravolta no contexto, a partir de 1933. De 1929 até meados de 33, os Estados Unidos pouco fez com essa crise. Pouco fez. A estrutura era uma estrutura de grande falência que eles não conseguiam chegar ao horizonte. Até que nós vamos ter o New Deal contra a crise. O primeiro ponto é destacar que isso é muito importante na leitura de uma questão ou mesmo num ponto de discussão, que essa foi uma crise no sistema liberal, foi uma primeira grande crise no capitalismo. Até que em 1933, quando Roosevelt ele é eleito, e ele vai ficar de 33 a 45, ele inverte toda essa ótica. Porque o American Way of Life, ele pregava a total liberdade econômica. Era o liberalismo à torta direita, vamos que vamos, tá tudo certo. O Estado não interfere nem um pouco na economia porque está funcionando, mas na hora do vamos ver, né? Na hora da doença, na hora do desespero, isso é sempre na história, tá, amor? Sempre, sempre, sempre. A gente recorre ao Estado, né? Ah, não adianta. Então, na hora do desespero, recorre ao Estado. É só analisar qualquer grande crise econômica, os liberais de plantão, eles vão sempre recorrer ao Estado. E aí, o Franklin Delano Roosevelt, inspirado nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, ou keynesianismo, né? O Roosevelt é esta primeira imagem, Keynes é a segunda imagem com um livro em suas mãos, vai trazer aí um novo acordo, o New Deal, uma série de medidas que tem como base a intervenção forte do Estado no sistema econômico. Eu fiz questão de deixar o Estado em caixa alta. A forte intervenção do Estado no sistema econômico.
Não tem como. Não tem como, porque o capitalismo tinha tomado para si todas as frentes dos Estados Unidos e estava tudo muito bem até que a crise aconteceu. Então, esse New Deal vai ter como base o rompimento do liberalismo econômico. Mas, na verdade, não é um rompimento, porque às vezes a gente fala, nossa, foi uma atitude de total centralização. Não. Roosevelt, ele tentou conciliar as leis de mercado com a intervenção do Estado. Então, na verdade, eu vou controlar o mercado, vou controlar a produção, vou controlar o preço, mas ainda eu quero que as próprias leis de mercado, da economia de mercado, da procura e da oferta funcionem. Tanto que, quais eram as medidas adotadas pelo New Deal, né? Então, Franklin Delano Roosevelt, para tentar conter essa crise, ele estabeleceu algumas coisas. Primeiro foram os preços. Então, o controle dos preços passou a ser feito pelo governo. Então, todo o preço era feito pelo governo. Então, ninguém vai vender mais caro, ninguém vai vender mais barato. O governo decide o preço. Então, o sistema privado produzia e seguia uma tabela estabelecida pelo governo, para não deixar à vontade, porque se deixasse à vontade, a gente não sairia, eles não sairiam da crise. Ele concedeu muito empréstimos para fazendeiros, porque ele enxergou que os fazendeiros eles estavam muito falidos, eles não tinham dinheiro para pagar os bancos, e sem dinheiro para pagar os bancos eles não conseguem produzir alimentos, se eles não conseguem produzir alimento, a situação de fome continua a emergir. Então ele empresta esse dinheiro a juros baixíssimos, e esse dinheiro que os fazendeiros tomam para si, eles começam a pagar o banco, que em certa medida começa, olha como que é um ciclo, começa também a dar fôlego para os bancos. Uma das medidas que, inclusive, todo mundo coloca, o vestibular adora cobrar isso, foram obras públicas. Ele começa a fazer inúmeras obras públicas. Qual era a ideia? Nessa consolidação de obras públicas, eu vou empregar pessoas. Se eu emprego pessoas, se eu crio postos de trabalho, as pessoas vão ganhar salário. Se as pessoas ganham salário, elas compram. Se elas compram, a produção começa a crescer. Tá aí, ó, fotografias de construções, de obras públicas, claro, que o marketing de Roosevelt também era forte, a gente percebe aí na segunda imagem. É criado também um salário-desemprego. Aqui no Brasil, o seguro-desemprego, enfim, é criado exatamente para aliviar a situação de miséria dos desempregados. Não é para salvar a economia, mas se alivia. E isso, se você pensar em um conjunto de pacotes e não isolá-los, cada um fazendo uma interação entre todos, acaba ajudando. Olha só, você pega o salário-desemprego, você já recebe uma grana, dentro dessa grana você vai trabalhar para o governo em uma obra pública, você vai ter um salário para comprar, os preços não vão ser tão caros porque o governo está controlando e a produção de alimentos começa a volta a funcionar, então o alimento ele diminui o preço. Repare que as medidas elas se intercalam, mas sempre com a forte atuação do Estado sobre a economia. Tudo bem? A produção, então há uma limitação da produção, então o Estado controla quanto cada um vai produzir, não é livre, não é à vontade, é bom ter o controle, bem como é nesse contexto que começa a se fixar o salário mínimo e garantir alguns direitos trabalhistas, que depois, anos mais tarde, aqui no Brasil, também vem a consolidação das leis do trabalho. Porque enquanto o Estado não estava interferindo na década de 20, aquele modelo de American Way of Life era para quem conseguia comprar, porque a maior parte dos operários, a maior parte dos trabalhadores viviam pique primeira revolução lá na Inglaterra, trabalhando, ó, que nem camelo. Afinal, era livre. Então, houve-se a necessidade do Estado intervir para controlar toda essa estrutura. Então, essas foram as medidas adotadas pelo New Deal, medidas adotadas pelos novos planos, pelos novos caminhos que os estadunidenses começaram a enxergar com a eleição, com o governo de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Com isso tudo, acabou-se chegando a alguns resultados do programa. Então, a partir de 1935, a economia dos Estados Unidos ela volta a se fortalecer, volta bem devagar. E as ideias keynesianas que foram aplicadas por países europeus pós-Segunda Guerra Mundial, então já pensando em outro contexto, acabaram sendo inspiradas, né, exatamente por esta política que Roosevelt colocou. Então essas ideias keynesianas, elas ficaram conhecidas lá na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, como Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State. Se a gente pegar esse Welfare State,
ele tem um impacto muito importante no desenvolvimento social de muitos países do continente europeu, principalmente os países nórdicos, que apresentam uma qualidade de vida muito grande até hoje. E esse estado do bem-estar social ele vai muito bem, ele vai funcionando muito bem até a década de 80, quando há uma nova crise e principalmente Margaret Thatcher, a dama de ferro puxando o bonde, começa a rever esses programas do Everstate, mas isso é um assunto aí para nossa próxima aula ou uma outra conversa, porque é um assunto bem importante. Mas, num último momento, antes de me despedir de vocês, eu vou trazer isso daqui e vocês devem estar pensando. Totalitarismo. Peraí, o que o professor Baglini vai falar? Ele está falando de Estados Unidos, está falando de crise de 29 e agora ele vai para totalitarismo? Ele vai começar a discutir nazismo e fascismo? Não, meu Deus! Calma, o que acontece? Querendo ou não, a crise de 29, ela vai acender, direta ou indiretamente, discussões totalitárias lá nos Estados Unidos. Ela vai acender discussões de intervenção do Estado nos Estados Unidos. Ou, nos Estados Unidos não, lá na Europa. Perdão, falei Estados Unidos não, lá na Europa. Por quê? Olhem só como é muito louco essa história. Uma coisa, o Estado do New Deal, o Estado de Roosevelt, ele interviu na economia para recuperar a economia, para dar um novo fôlego dos trabalhadores. Não era uma intervenção pesada, tal como o totalitarismo. Mas aqueles que carregavam consigo o discurso totalitário, por muitos, utilizaram o exemplo dos Estados Unidos, falando o quão é importante o Estado intervir na economia. É importante, sim, o Estado intervir na economia, mas não sobre uma ótica de peso. E dentro do contexto pós-crise de 29, já entrando na década de 30, a gente vai ter a emergência dos regimes totalitários. O chamado totalitarismo é um regime político marcado por um Estado forte, absoluto, que estende seu poder sobre todos os setores da economia, não só sobre todos os setores da sociedade, não só a economia. E aí a gente tem uma frase muito forte, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, que foi dito pelo Benito Mussolini, o fascista Benito Mussolini. E essa imagem é bem interessante, que você não vê nada, você não fala nada, mas você escuta tudo. Então faz tudo que eu mando, não reclama, não olha e tá tudo certo. Então a intervenção do Estado de Delano Roosevelt não é nada comparado à intervenção do Estado dos regimes totalitários. Mas os regimes totalitários utilizaram essa intervenção de Roosevelt para justificar a necessidade de ter um Estado forte. A história se conecta e cada um acaba utilizando ao seu modo, beleza? Bom, e aí a gente termina essa discussão com uma questão sobre a crise de 29 cobrada na prova da FUVEST. E aí fica o seguinte: da Grande Depressão ocorrida no mundo capitalista com a crise econômica de 29, o crash da Bolsa de Valores de 29, resultou a. O desemprego, o reforço do liberalismo e a modernização do setor industrial. Bom, resultou no desemprego? Sim, aumentou muito o desemprego. Entretanto, quando a gente aponta o reforço do liberalismo, a gente tem que analisar que foi pelo contrário. A crise de 29 é uma crise também do sistema do liberalismo. Inclusive, ela só vai ter solução quando o próprio liberalismo ele é revisto pelas ações de implementação e de interferência do Estado na economia. Beleza? Então não pode ser a A. A crise econômica de 29 resultou a arte expressionista, um avanço dos movimentos anarquistas e o nazifascismo. Olha, do nazifascismo, ela indiretamente vai valorizar sim o aumento. Não é que ela vai valorizar, ela vai justificar, aqueles totalitários vão utilizar muito que ocorrera na crise de 29 para tentar justificar a intervenção do Estado. Mas ela não tem conexão alguma lá com a arte expressionista. Da Grande Depressão, com a crise econômica de 29, resultou o intervencionismo estatal. Sim, o intervencionismo estatal veio para resolver inúmeros problemas sociais que aconteceu e aí também uma nova corrida armamentista, beleza? Que inclusive vai estourar aí na Segunda Guerra Mundial. Não estamos falando aqui nesse contexto da corrida armamentista pós Segunda Guerra Mundial que vem estourar
durante a Guerra Fria. Então fica essa questão C, a C de correta. Mas vamos ver a D. O surgimento do neoliberalismo, o fim da hegemonia europeia e a popularidade das correntes culturais existencialistas. Bom, e fim da hegemonia europeia não. A Europa começa a se reestabelecer e é um dos motivos do restabelecimento da Europa que vai estourar a crise de 29. E aí, o sucesso dos partidos socialistas ocidentais, o recuo do desemprego, claro que não, recuo do desemprego não, houve um grande aumento do desemprego com a crise de 29 e o início de uma aproximação com a União Soviética. Pelo contrário, não ocorrera a aproximação com a União Soviética nunca, pensando que o contexto de 1929 é sempre em Nova York, sempre em Estados Unidos. Então essa questão, ela é a C, mas é uma questão bem interessante para observar vários elementos pelo qual eu discuti aqui na aula junto com vocês hoje, beleza? Bom, galera, muito obrigado. Valeu mesmo vocês terem acompanhado a aula de hoje. Lembre-se que a Semana de Humanas está apenas começando, a gente tem muito assunto ainda aí pela frente e o Gabarita Gel não para. Gente, é uma plataforma extremamente dinâmica. Para quem não conhece o Gabarita Gel, é só clicar aí no link do comentário fixo que tá tudo certo, beleza? E claro, assistiu a aula não custa nada, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha. Nesse momento que nós estamos passando, se faz mais importante ainda compartilhar o conhecimento. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Independentemente se tu vai fazer o Enem, vai prestar vestibulares, conhecimento é sempre bom. E muito obrigado por participar dessa mais uma Semana de Humanas do Gabarita Gel. Valeu, um grande abraço. Lembrem-se, juntos somos mais fortes.